Tião. Vejam como nosso Tião, pessoa simples, era tão importante para o rapaz. Conseguia dar-lhe força. Parecia dividir com ele as energias boas que Sinhatina sempre distribuía aos doentes que a procuravam. Era mais uma vez o amor ao próximo dando-nos uma lição de carinho. Saíram num rápido galopar, Senhor Pedro, Ivo e Tião, e mais atrás os outros dois empregados. Percorreram quase toda a fazenda, o local onde o gado ficava, a cocheira, a região próxima à cachoeira e o caminho que levava à velha estrada de ferro que fazia limites com a fazenda. Nada encontraram, nem cercas caídas, nada que pudesse dizer ter sido violado para roubo ou coisa parecida. Porém, a certa altura do percurso, próximo ao local em que certa vez Ivo caíra ao chão, algo de muito grave estava para acontecer. Os cavalos empacaram e não queriam seguir adiante de forma alguma. Pareciam pressentir o que estava por vir. Ivo começou a sentir-se mal. Tião, rapidamente, ao perceber o mal-estar do amigo, apressou-se em socorrê-lo. Chamou os outros dois companheiros, que o desceram do cavalo, e, sob as vistas espantadas de Senhor Pedro, Ivo parecia estar perdendo os sentidos. Acomodaram-lhe num gramado, em uma sombra, e Tião, intimamente, recorreu à oração. O jovem mulato percebera que algo de muito ruim fazia com que Ivo tivesse esse tipo de crise. Alguém pegou água e começou a lavar o rosto de Ivo, para tentar acordá-lo. Tião ligou-se à avó e esta, com sua grande sensibilidade premonitória, pedia auxílio a Deus e aos mensageiros de Jesus para que fossem em socorro do neto e de todos os que estavam juntos dele. O momento era de muita tensão. De repente, Tião, ao virar-se o olhar para trás de uns arbustos, reconheceu a presença daqueles espíritos desencarnados com os quais cruzara certa tarde no caminho. O rapaz orou fervorosamente, percebendo que só ele podia vê-los. Não sabia dizer o porquê, mas achou melhor ficar calado e não dizer nada ao patrão nem aos demais. O senhor Pedro decidiu que não poderiam perder mais tempo e resolveu socorrer Ivo e levá-lo ao hospital, na cidade. As entidades queriam se vingar de Ivo e, por esse motivo, estavam no seu encalço, seguiram-nos até o hospital. O senhor Pedro pediu a Tião que fosse rapidamente avisar Dona Carmen e Diamantina para que as duas seguissem ao hospital para onde levariam Ivo. As duas mulheres saíram tão apressadas que conseguiram chegar antes de todos. Diamantina, em prece fervorosa, mentalizou muita luz e pedia ajuda ao alto para aquele momento tão delicado. Quando chegaram, devido à forte presença de luz e equilíbrio que Diamantina conseguira por meio de prece sincera, os espíritos infelizes não tiveram acesso ao interior do hospital e permaneceram rondando o pátio externo. Dona Carmen chorava muito, mas também orava. Tião amassava o chapéu de palha entre as mãos, pois estava muito nervoso por tudo que novamente presenciara. Angustiado, perguntava-se quando aquilo teria fim. Cabeça baixa, vez por outra enxugava uma lágrima que lhe insistia em brotar-lhe dos olhos. Ivo, prontamente socorrido, começou a voltar a si. Era como se tivesse tido uma crise epilética. Pálido e muito trêmulo, assustou-se ao ver-se rodeado de médicos. O senhor Pedro não tardou em chamar o Dr. Nelson, que veio também prestar seu auxílio. Diamantina, aflita, foi em direção a Tião, indagando-lhe como aquilo acontecera. Tião narrou os fatos, deixando-lhe mais apavorada. Na realidade, com a chegada dos espíritos, sentiu que estava sendo observada, mas não sabia por quem. Ernesto, assim que terminou as consultas, foi ao encontro do tio no hospital, e sua chegada causou grande constrangimento a Diamantina. Entretanto, o momento exigia equilíbrio e fraternidade, e realmente Ernesto estava preocupado com a saúde de Ivo. Tião despediu-se e foi para a fazenda, pois sentia muita necessidade de estar junto da avó. Assim que chegou, sentou-se no banco da cozinha e começou a contar todo o ocorrido à velha senhora. Esta lhe explicou que se tratava de dois antigos credores de Ivo, de vidas passadas, e que há muito vinham para resgatar-lhe o prejuízo que este os causou. Sinhatina lembrou que a prece e a presença de Diamantina estavam sendo de grande valia para os irmãos socorristas ajudarem no que fosse preciso. Meu filho, tome esse chá. E calmante. Você também perdeu energia quando foi ajuda. Mas é assim mesmo. Deus dá em dobro. Nós estamos aqui com essa missão e vamos levar até onde nosso pai permitir. Tião sorveu o chá,
juntamente com as palavras sábias da avó, e recolheu-se. Não tinha condições emocionais de voltar ao trabalho. Pensava muito no amigo. Enquanto isso, no hospital, depois de ter cuidado de Ivo, Dr. Nelson encarregou-se de dizer ao Sr. Pedro e Dona Carmen que o rapaz teria de ficar internado para exames mais detalhados. Mais uma vez o coração de Dona Carmen se via dilacerado pela angústia e preocupação. Dr. Nelson ofereceu-se para ficar com Ivo durante a noite e disse a Dona Carmen que ela auxiliaria mais se fosse para casa tentar descansar, pois tudo sairia bem. Ernesto também se preocupava. Assim que pôde veio trocar algumas palavras com Diamantina. Esta, sempre em orações, absorvia tudo o que o jovem médico lhe dizia. Questionava-se sobre o porquê daquelas crises tão estranhas. Tratava-se de algo em nível mental? Diamantina argumentava. Olha, Ernesto, existem coisas em nossas vidas que só Deus e seus enviados de luz podem nos ajudar a entender. Não adianta ficarmos aqui achando isso ou aquilo se o próprio Ivo não se vê com o firme propósito de melhorar. Tenho aprendido muito com a Sinhatina e vejo que só ela, no momento, poderia fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Ernesto admirou-se, pois era exatamente aquilo que estava pensando. Diamantina continuou, porém, isso nem podemos cogitar. Desviemos o assunto, pois o Sr. Pedro e Dona Carmen estão chegando. O Sr. Pedro agradeceu a atenção de Ernesto, e junto com Dona Carmen e Diamantina, foi para a fazenda. A noite passou lentamente. Ivo encontrava-se um pouco melhor, porém muito angustiado por estar internado. Não pensou sequer em fazer uma oração, muito embora houvesse ali entidades de luz, sempre prontas ao socorro de quem precisasse. Aí, meus amigos, vemos que tudo depende de nossa vontade. A ajuda vem quando nos dispusermos a sermos ajudados. Amanheceu, e nas primeiras horas da manhã, com a autorização dos médicos que cuidavam de Ivo, Sr. Pedro, Dona Carmen e Diamantina adentram o quarto do hospital e acercam-se do leito do rapaz. Naquele mesmo momento, Tião estava dirigindo suas lidas do dia, embora tivesse passado a noite muito preocupado com o amigo. Agora, voltemos um pouco no tempo, meses ou várias semanas atrás em que, no consultório do Dr. Nelson, um velho senhor foi atendido, cuja esposa descrevia o quadro que o marido apresentava. Tempos depois, eis que esse mesmo senhor foi indicado por alguém para que procurasse Sinhatina, pois os procedimentos médicos, embora de grande valia, não haviam tirado o mal-estar aflitivo do homem. Sinhatina, com todo amor, deixando para trás seus afazeres, atendeu novamente com muita boa vontade mais um irmão sedento de alívio espiritual. Com um largo sorriso, abriu o portão convidando o casal para entrar e assentar-se no humilde casa, no aspecto físico, porém cheio de muita riqueza de luz e paz. O casal demonstrava-se meio assustado, pois era a primeira vez que recorria a esse tipo de recurso. No entanto, o pobre homem, ao sentar-se, sentiu um envolvimento muito agradável, coisa que há muito não sentia. Sinhatina, em preces, percebia a presença de um irmãozinho desencarnado que acompanhava o casal. Tratava-se de uma entidade que necessitava de socorro, devido ao estado lastimoso em que se encontrava. Por problemas passados que não podemos citar ou não seria necessário enumerar, os dois se afinaram e o pobre homem se encontrava em estado obsessivo, que já lhe havia prejudicado a saúde física. Como Sinhatina era um espírito que muito contribuía para o socorro, a equipe espiritual que dela se utilizava para auxiliar era imensa. Estava sempre disposta à palavra de consolo e ao remédio salutar que cura o espírito doente. Bastaram algumas orações, e o ambiente enchera-se de intensa luz. O irmãozinho sofredor foi resgatado por uma equipe de socorro, enquanto o homem era envolvido em energias restauradoras. Acabado o atendimento fraterno, Sinhatina recomendou ao casal que lesse sempre os evangelhos, pois isso também ajudava na cura. Ela, pessoa analfabeta, trazia gravado em seu ser todo o conhecimento cristão em virtude dos bons atos praticados. O casal foi embora e no caminho cruzou com o Sr. Pedro, Dona Carmen e Diamantina, que voltavam do hospital. A mulher do velho senhor estava em lágrimas. Num ótimo, Diamantina, ao vê-la, perguntou se necessitava de ajuda. A mulher contou-lhe todo o ocorrido e disse que acabara de receber uma graça de Deus. Pedia muito para que Deus abençoasse aquela humilde preta velha que falava errado,
mas acabara de curar seu marido. O senhor Pedro não pôde deixar de ouvir tudo e tentou apressá-las. Dona Carmen não queria contrariá-lo, mas estava pensando em pedir auxílio a Sinhatina. Porém, rememorava todas as tentativas com Pedro, sempre irredutível. Pensava ela, talvez tenhamos de começar o ajuste com o pai para depois cuidarmos de nosso Ivo. Como alguém com o coração endurecido pode receber coisas tão maravilhosas? E, derrubando uma lágrima, foi embora, logo acompanhada por Diamantina. Em casa de Dr. Nelson, Ernesto pensava em uma maneira de como levar Ivo até Sinhatina. Alguma forma que o rapaz aceitasse a ajuda espiritual, que, para ele, seria muito importante, principalmente para a conclusão de todas as suas pesquisas nessa área. Os dias passaram-se, e Ivo estava de volta a casa. Um tanto enfraquecido, assentado na sala, ouvia Diamantina tocar uma suave melodia ao piano, e a sala enchia-se de vibrações de amor e luz. De repente, Tião chegou para visitar o amigo e dizer-lhe da alegria de tê-lo de volta. Diamantina, vendo que os dois atrelaram uma conversa muito animada, resolveu deixá-los a sós. Tião contava a Ivo sobre como estavam indo as coisas na fazenda, os passeios a cavalo dos quais sentia muita saudade de fazer com o amigo. Ivo perguntou-lhe sobre o doce de leite de Sinhatina. Dissera-lhe que estava com grande vontade de saboreá-lo. Os dois passaram horas em conversa franca e prazerosa. Diamantina aproveitou a oportunidade para conversar com Dona Carmen, que estava no quintal dos fundos, vendo algumas hortaliças fresquinhas para fazer a Ivo uma sopa leve, porém nutritiva. A mãe achava que seu enfraquecimento se devia à falta de vitaminas. Diamantina lhe dizia, sabe, Dona Carmen, Sinhatina veio e sabe de muita coisa. Ela fala sobre certas energias ruins que sugam de nós toda a nossa força. Precisa ver como ela tem essa percepção tão acurada. Assim falando, disse a Dona Carmen que Ernesto também achava que deveriam dar um jeito de autorizá-la a tentar um tratamento para Ivo. Falou também do interesse do jovem médico a respeito das curas que, por intermédio da escrava, foram realizadas. Dona Carmen escutava com atenção e completou, não precisa ir longe. Veja, há alguns dias atrás, o caso daquele senhor. Diamantina via nos olhos da mãe aflita o firme propósito de ajudar o filho a curar-se. Porém, também sabia que o senhor Pedro era uma pessoa muito orgulhosa e irredutível. Diamantina continuou, e quanto ao padre da igreja? Já tentou falar com ele? Talvez pudéssemos começar benzendo a casa. Pelo que me consta, o catolicismo também concorda que influências malignas podem nos atingir. E, Diamantina, o padre pensa que talvez possa nos ajudar. Mas o problema é o Pedro mesmo. Ele jamais frequenta a igreja, a não ser em casamentos ou missas de sétimo dia, assim mesmo quando é obrigado pelo dever social. Deus, para ele, parece ser algo que ainda não conseguiu tocar-lhe o coração. É triste admitir, mas sei que essa fazenda, que passou por tantos episódios de crimes por cobiça e avareza, está mesmo impregnada de forças contra as quais precisamos de muita ajuda do céu para destruir de vez. E, enquanto isso não acontece, vamos ficando dessa forma, vendo nosso Ivo doente. Já era quase hora do jantar. Tião despediu-se de Ivo com um forte abraço, prometendo trazer o doce de leite da avó. Dona Carmen agradeceu-lhe a atenção e disse que qualquer tarde dessas faria uma visita a Sinhatina. Carta para Ernesto. Ernesto passeava pela praça à noitinha, na hora da Ave Maria, vendo as mulheres dirigirem-se à igreja para rezar o terço. Um impulso o levou até lá, sentia-se necessitado de alimento para a alma, e o caso de Ivo o intrigava muito, como homem da ciência que era. Ficou em um dos últimos bancos e, depois que as orações terminaram, caminhou até a sacristia, talvez com a intenção de se confessar. O pároco era uma pessoa de meia-idade muito franca e sorridente. Já havia visto Ernesto na igreja e sabia tratar-se do sobrinho do Dr. Nelson, pois fora informado por suas colaboradoras. Entre, meu rapaz. Que a paz de Jesus esteja convosco. Conversaram por longo tempo. Não fora uma confissão propriamente dita, mas uma conversa que, de certa forma, preencheu o vazio que lhe invadia o ser. O padre escutou cauteloso o comentário a respeito de Ivo. Disse a Ernesto já saber do problema do rapaz, porém, como Deus,
Só poderia agir na vida da pessoa se ela realmente assim permitisse. Ernesto saiu de lá muito aliviado. Ele e Diamantina tiveram o mesmo tipo de intuição no que dizia respeito a procurar ajuda espiritual para o rapaz. Sinhatina, atentamente, mexia o tacho em que borbulhava a deliciosa goiabada, cujo aroma sentia-se à distância. Tião lhe falava de Ivo e de sua vontade pelo doce de leite que a avó fazia com tanto capricho. Sinhatina retirou o tacho do fogo e foi sentar-se perto do neto, para melhor dar-lhe atenção. Sabia de sua preocupação acerca do amigo e dissera-lhe que tudo tinha o tempo certo para acontecer. Cê sabe que ninguém foge dos compromissos, não é mesmo? Que adianta nós se alterar pelos problemas se não confiamos no Pai Maior? Tião, outra vez, percebia nas palavras da avó muita profundidade e sabedoria. Os dias passaram-se e com eles a rotina do lugar quase não se alterava. Ivo havia retornado ao piano, e Diamantina, sempre que tinha oportunidade, falava-lhe algo a respeito de Deus e da vida eterna. Nesses momentos, era envolvida por entidades de luz que encontravam campo propício para o auxílio. Senhor Pedro chegou certa tarde com ar meio embaraçado e logo chamou por Dona Carmen, perguntando-lhe, o que está acontecendo? Ainda agora encontrei-me com o padre e ele me perguntou se poderia vir aqui ver Ivo. Você tem alguma coisa a dizer a respeito? Dona Carmen, sabendo da rispidez do marido, falou com voz trêmula. Pedro, o padre talvez possa ajudar. Vocês, quando estiveram daquela última vez à procura de estranhos, encontraram alguma coisa? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Falou em tom mais alto. Bem, as coisas ruins existem e precisamos estar atentos. Você melhor do que ninguém sabe das mortes, inclusive de seus próprios empregados, por causa da cobiça, pedras, ouro. Nosso filho vive sofrendo ataques que a medicina só pode cuidar na medida em que eles acontecem. Me diga com sinceridade, haveria em ti um momento de reflexão para ajudar seu filho a fazer alguma coisa, procurando ajuda de Deus? Senhor Pedro ia responder, quando na varanda Tião chegou com o pote de doce de leite que amorosamente Sinhatina enviara a Ivo. Tião cumprimentou a todos, indo ao encontro de Ivo para um efusivo abraço. Senhor Pedro parou a conversa ali mesmo. De certa forma, a presença de Tião o incomodava. Não sabia o porquê, mas sentia-se meio desconfortável com a amizade do rapaz com seu filho. Dona Carmen foi buscar uma vasilha para que Ivo degustasse o tão apreciado doce. Diamantina, toda sorridente, disse a Tião que iria comer um pouco também, porque, além do sabor delicioso, vinha impregnado daquela energia maravilhosa de Sinhatina. Isso mesmo, meus amigos, como vemos, o amor é um sentimento fundamental em tudo o que vamos fazer, principalmente no que diz respeito à alimentação, seja ela material ou espiritual. Depois de conversarem, Tião despediu-se e pegou o rumo de casa. Em certa altura do caminho, sentiu algo estranho. Arrepiou-se todo. Começou a fazer uma prece, quando viu aqueles dois espíritos desencarnados confabulando perto de uma árvore. Como das outras vezes, os dois não se aperceberam da presença de Tião. Ele, passos rápidos, pensou em ficar e tentar ouvir alguma coisa, mas o medo falou mais alto. Sinhatina, pressentindo algo, começou a fazer uma prece para que os mensageiros de Jesus protegessem seu neto. A velha senhora tinha uma fé tão grande e inabalável que os espíritos de luz, instantaneamente, vieram em seu socorro. Tião chegou a casa ofegante. E, meu filho, o caminho não estava bom, não é mesmo? Não se apoquente, pois esses dois logo serão tratados do jeito que eles precisam, com amor, muito amor. Na cidade, Ernesto pensava em Diamantina. Havia realmente afeiçoado-se à moça, porém, onde poderia cultivar esperanças de ser correspondido. Pensava que um dia, talvez, seus destinos pudessem se cruzar pelos caminhos da vida, tão cheios de surpresas. Dr. Nelson, vendo-o absorto em pensamentos, foi trocar um dedo de prosa com ele. Pela primeira vez o rapaz comentou que estava com saudade da mãezinha que deixara com a irmã quando de sua vinda para a casa do tio. Uma lágrima rolou em seu rosto pela saudade. Parecia pressentir algo que estava por acontecer. O tio, vendo naquele estado tão sensível, tentou animá-lo, dizendo, aproveite um fim de semana destes e vá visitá-la. Se o problema for dinheiro, posso emprestar-lhe algum. Obrigado,
Tio, preciso mesmo ir vê-la. Afinal, mamãe sacrificou-se tanto para que eu conseguisse me formar em medicina e agora estou aqui, trabalhando longe dela. Hoje preciso de seu ombro amigo, pois meu coração está muito sensível. Os dois conversaram mais um pouco e depois recolheram-se. No outro dia, já no consultório, receberam a visita do carteiro. Entre as correspondências, havia uma carta para Ernesto, enviada por sua irmã. O rapaz, ao pegar o envelope, emocionou-se. Entretanto, Ernesto não pôde ler a carta porque havia muitos pacientes no consultório naquele momento, e ele precisava ajudar o tio. Estava ansioso e muito preocupado com o conteúdo da carta, porém, devido ao atendimento, dedicara-se ao trabalho com tanto amor que conseguira esquecê-la por algumas horas. Na hora do almoço, a tia percebera-o chegar muito angustiado e vira que o rapaz fora direto ao seu quarto. Dr. Nelson explicou-lhe que se tratava de uma carta da irmã e que Ernesto estava muito preocupado com sua mãe. O casal assentou-se na sala, esperando o sobrinho para o almoço. O jovem médico iniciou a leitura rapidamente. Seus olhos percorreram as palavras da irmã que não lhe traziam boas notícias. A saúde de sua mãe inspirava cuidados especiais, e a irmã relatava que estava providenciando tudo da melhor maneira, mas achou-se na obrigação de avisá-lo por ser tão ligado à mãe como era. Sabia que sua partida fora uma contingência da vida e que ele estava fazendo o melhor que podia. Disse também que de resto estava tudo bem e que tinha fé em Deus e que logo as coisas se normalizariam. Ernesto voltou à sala e contou tudo aos tios. Ambos deram todo o apoio ao sobrinho, que se mostrou muito ansioso por rever a mãe o quanto antes e quem sabe trocar ideias com os médicos que a estavam atendendo. Dr. Nelson chamou para o almoço e pediu que ficasse calmo, pois logo ele estaria junto de sua mãezinha. Enquanto comia meio sem vontade, lembrava-se das providências que precisava tomar. Teria de dirigir-se à estação a fim de comprar a passagem com antecedência. Num momento, passou-lhe pelo pensamento a figura de Sinhatina. Pensou em pedir-lhe que fizesse orações e as endereçasse à mãe adoentada. Disse para si mesmo, assim que puder vou pessoalmente à casa de Sinhatina, pois tenho certeza de que terá uma boa acolhida para as minhas preocupações. Quanto ao tio, diria que iria à casa de Ivo, e ele de nada desconfiaria. À tarde, foi à estação e comprou a passagem. Sua viagem seria dentro de 3 dias. De lá mesmo resolveu ir a Sinhatina, seguindo a vontade que ia em seu coração. A viagem de Ernesto. Naquela mesma tarde, Dona Carmen e Diamantina foram agradecer o doce de leite e fazer uma visita à tão meiga e bondosa senhora. Sinhatina, como de costume, as recebeu com muita alegria. Tião ainda não havia chegado de seus afazeres, mas, de repente, as senhoras ouviram conversas que vinham do portão. Diamantina, reconhecendo a voz de Ernesto, ficou um tanto quanto encabulada. Sinhatina disse, sorrindo, calma, fia. Não adianta fugir dos compromissos não. Ele veio pedir ajuda e nós vamos fazer o melhor que nós pude, não é mesmo? Diamantina, reconhecendo naquelas palavras um recado todo especial, tranquilizou-se. Ao adentrar a humilde casa, Ernesto ficou com o coração cheio de alegria por encontrar aquelas pessoas que tanto lhe faziam bem. Dirigiu-se a Dona Carmen, perguntando por Ivo. Ela lhe disse que ele se recuperava, mas ainda inspirava cuidados. O olhar de Ernesto várias vezes cruzou com o de Diamantina. A moça, por sua vez, não admitia, mas estava sentindo algo diferente em relação ao rapaz. Um carinho especial brotava naquele momento em seu coração. Pensava ela, tanto relutei e agora pareço enxergá-lo com outros olhos. Deve estar acontecendo algo com meus sentimentos que não consigo identificar. Aqueles momentos foram muito agradáveis em casa de Sinhatina. Ernesto contava a todos sobre sua mãe que se encontrava adoentada. Foi o que bastou para que todos acompanhassem Sinhatina numa prece endereçada a ela. Pediram com muito fervor e, ao término, ela disse que, com a graça de Deus, a enferma seria ajudada na medida em que fosse permitido. Todos se despediram, e Ernesto acompanhou as 2 mulheres até a fazenda, indo, a seguir, direto para casa. Diamantina, ao entrar, viu que Ivo estava um tanto quanto impaciente. Parecia até que havia lido seus pensamentos e visto o que acontecera em casa de Sinhatina com relação a Ernesto.
Mas, como o rapaz andava quase sempre com o humor alterado, resolveu deixar a conversa para uma outra hora, talvez. Senhor Pedro, que havia chegado mais cedo, chamou a esposa ao quarto e quis saber o que fora fazer em casa de Sinhatina. Dona Carmen explicou que fora agradecer o doce de leite, mas já sabia que o marido viria com recriminações. Naquela noite, a lua se fazia cheia e prateada. Após o jantar, Diamantina dirigiu-se até o piano e tocou uma linda melodia, muito romântica. Ivo olhava sem piscar. Dona Carmen percebera tudo. Via que o filho nutria enorme paixão pela moça e sabia que o sentimento não seria facilmente correspondido, devido a seus problemas de saúde. Como mãe, sabia das limitações do filho e sofria muito. Diamantina tinha o pensamento voltado para Ernesto. Aquela melodia a fez ainda mais sensível. Algo de muito estranho se passava em seu coração. Esperaria para ver. Chegara o dia da viagem de Ernesto. Na estação repleta de passageiros, carregadores, bagagens que iam e vinham em suas carriolas respectivas, Dr. Nelson foi acompanhar o sobrinho na partida. Tio, assim que for possível, retornarei e espero vir com boas notícias, disse o jovem médico. Abraçaram-se, quando o trem apitou o sinal de partida. E lá foi ele pela estrada de ferro, soltando a fumaça que se desfazia pelo caminho como nuvens que se desmancham ao passar do vento. Uma semana se passou, e Ernesto não mandava notícias. Diamantina, naqueles dias, até sonhava com o rapaz, mas manteve isso em segredo. Já Ernesto, ao chegar, não encontrou a mãe em boas condições de saúde. Estava acamada e, ao ver o filho, começou a chorar, porém sua debilidade a impedia até de sentar-se na cama. Ernesto percebeu tratar-se de doença grave, mas não queria desanimar-se. Lembrou-se das palavras de Sinhatina, das preces, e procurou transmitir forças também para a irmã. Sentando-se na sala para conversarem mais à vontade, as crianças, que gostavam muito do tio, sentaram-se ao lado dele e o encheram de perguntas a respeito de sua nova morada, como fora a viagem de trem e se eles poderiam ir com ele algum dia. Ele, emocionado, abraçou-os e disse, talvez, meus queridos, talvez. Ernesto permaneceu ao lado da mãe por mais ou menos 2 semanas. Acompanhava de perto seu tratamento e estava se preparando para o pior, apesar de não querer encarar a realidade. Os dias se passavam melancólicos. Sinhatina fazia orações e as endereçava a Ernesto e sua mãezinha. A bondosa senhora afeiçoara-se demais ao jovem médico. Algumas vezes, Diamantina ia ter com ela e passavam juntas momentos agradáveis, tendo as conversas um doce sabor de entendimento e fraternidade. Numa fria manhã, em que os médicos debalde tentaram salvar-lhe a vida, a mãe de Ernesto cerrou de vez os olhos carnais para transferir-se à verdadeira vida. Foi tudo muito doloroso, e o rapaz esperou passar alguns dias em companhia da irmã para confortá-la, mas necessitava retornar aos seus deveres junto ao tio. Naqueles dias, falou muito sobre Sinhatina irmã. Dizia que ela acreditava que a vida não terminava no túmulo e até fazia contatos com as almas daqueles que já haviam partido. A irmã, como ele, de formação católica, ficava boquiaberta com tudo aquilo e percebia o quanto o irmão havia mudado. Estava mais sedento das coisas de Deus e procurava aliar a medicina ao Criador da vida. Dizia ele, não acho que o Autor Universal tenha feito tudo isso para uma única existência física. Por quê? Para quê? A irmã, acalentando no peito a tristeza da recente perda da mãezinha, procurava em suas palavras um fio de esperança e de consolo. Chegara o dia do retorno. O cunhado levou-o à estação, donde já havia passado uns 40 dias desde sua partida. Ernesto enviara uma carta ao tio, que o guardava na estação para mostrar-lhe o apoio e confortá-lo da perda que sofrera. Novo ataque inimigo. Enquanto isso, Ivy ia se recuperando. Certa tarde, resolveu dar um passeio juntamente com Tião e Diamantina. Foram a cavalo para os lados da mina. Tião sentia calafrios. Não queria mostrar medo, mas algo o fazia arrepiar-se. De repente, aqueles 2 espíritos desencanados, que se encontram ao lado de um arbusto, assustaram o cavalo, que soltou um forte relinchar. Diamantina, aflita, pediu, vamos voltar. Porém, nesse instante, Ivo, que estava atrás,
Teve outra forte crise e despencou do cavalo, caindo ao solo com um de seus pés preso no estribo do animal. Naquele momento, já desmaiado, Ivo estava pálido e suava demais. Tião e Diamantina, apavorados, deitaram-no no gramado, tentando fazê-lo reagir. Sinhatina sentiu naquele instante um leve tremor e não tardou a pedir auxílio ao pai, porque pressentia que algo de errado se passava com o neto e os outros. Ivo, fora do corpo físico, deparou com aquelas entidades que, ao vê-lo, vieram em disparada ao seu lado. Tião sentia que precisavam sair dali o mais depressa possível e, graças às orações da avó, conseguiram maravilhosa ajuda espiritual. Espíritos de luz não permitiram que os dois infelizes se aproximassem de Vi e foram levados dali, meio hipnotizados. Diamantina e Tião ajeitaram Ivo num cavalo e retornaram rápido à fazenda, de onde imediatamente foi levado ao hospital, na cidade. Depois dos exames feitos, constatou-se a fratura no pé. As coisas não estavam boas para o rapaz, novamente. Ao chegar com as notícias para Sinhatina, Tião a escutou dizer, sabiamente, meu filho. Quando o amor não dá jeito, a dor vem socorre. Senhor Pedro andava de lá para cá no corredor do hospital, enquanto Diamantina amparava Dona Carmen, que chorava muito. Dentro de seu coração de mãe era difícil ver o filho recair dia após dia. Tentava encontrar explicações para aquela situação, mas não conseguia. Dr. Nelson, avisado sobre o ocorrido, foi ao hospital dar seu apoio. Ernesto, por ainda estar recuperando-se da perda da mãe e da viagem, deixou a visita para outro momento. Os médicos não falavam muito a respeito do estado do doente, pois era difícil diagnosticar aquelas crises que deixavam Ivo tão debilitado. Sinhatina fazia orações. Pensava num modo de socorrer o rapaz, mas sabia de o pedido devia partir dele mesmo, e Senhor Pedro teria que aceitar que existe um Pai que tudo sabe e tudo vê e que, diante de suas leis eternas, ninguém sai sem dar sua paga. Alguns dias se passaram, e Ivo estava mais recuperado. Embora ainda com o pé fraturado, recebera alta do hospital. Diamantina passou a acompanhá-lo a todo instante, procurando fortalecê-lo emocionalmente. Numa tarde, a moça resolveu ir até Sinhatina, e a velha senhora contou-lhe a respeito dos dois espíritos infelizes que, tudo indicava, eram causadores do mal que afetava Ivo desde a infância. Sinhatina pacientemente explicou a Diamantina tudo sobre as sucessivas vidas, que não morremos ao deixarmos a vida física. As informações foram sendo absorvidas de maneira tão natural pela moça, que parecia já saber de todas elas. Continuaram a conversar, e Sinhatina dizia que o problema de Ivo só seria resolvido se Senhor Pedro viesse, para que, através dele, pudessem começar um atendimento fraterno àqueles irmãos. De nada adiantavam as medicações e as orações se não fosse acudida a causa. Estariam cuidando, nesse caso, só do efeito. Extremamente maléfico, por sinal. Diamantina tomou uma resolução. Custasse o que custasse, falaria com o Senhor Pedro, iria argumentar, dizer que fizesse algo em prol de sua melhora. Sabia que não seria fácil, mas tentaria. Lembranças de Pedro. Em casa de seu tio, Ernesto, a par de tudo que o tio lhe contara, também pensava muito em Ivo. Aquilo lhe trouxe à mente como era frágil a vida humana. Lembrou-se da mãezinha que agora não fazia mais parte dessa esfera. Tais pensamentos deixaram-no com os olhos marejados de lágrimas. Pensava, mamãe já tinha idade avançada, mas Ivo, coitado, sofre desde criança, sabe-se lá o porquê. Queria também poder ajudá-lo e, envolto nesses pensamentos, sentiu vontade de ir à igreja aliviar as dores da alma. Sentou-se e ficou por longos minutos em profundo silêncio, em prece comovida. O padre, ao vê-lo, percebeu que estava muito circunspecto e deixou à vontade. Terminada a oração, Ernesto dirigiu-se à sacristia e foi ter com o padre. Pediu que fizesse uma missa em intenção à mãezinha falecida e falou sobre Ivo. O padre a tudo ouviu e dissera que oraria pelos dois. Ernesto saiu da igreja e foi até a praça, onde a noite caía serena. O céu salpicado de estrelas cintilantes convidavam a uma comunhão com o Criador. Absorto nesses pensamentos, lembrou-se de Diamantina e sentiu saudade. Tudo transcorria num clima de normalidade aparente. Dr. Nelson e Ernesto continuavam atendendo no consultório.
Ivo, agora mais recuperado, saía-se muito bem nas aulas de música, o que alegrava muito Diamantina, pois via que o rapaz aguçara a sensibilidade. Como havia proposto a si mesma, certa noite, após o jantar, pediu ao Senhor Pedro que lhe concedesse alguns minutos de sua atenção, pois gostaria de falar-lhe a sós. Senhor Pedro ficou um tanto quanto encabulado, mas não teve como recusar tão amável pedido. Ambos foram para a biblioteca, e Diamantina começou a falar sobre os problemas psíquicos de Ivo. O senhor pode achar atrevimento de minha parte, mas não suporto vê-lo sofrer, sabendo do que se trata, e não tentar ajudá-lo. Diamantina, retrucou o homem-traço, não quero que perca seu tempo tentando me convencer de que existem coisas que não vemos e podem nos fazer mal. Acredito naquilo que vejo e, se Deus quer que seja assim, assim será. Entretanto, Pedro não contava com toda a argumentação da jovem. Ela lhe falava coisas que lhe deixaram muitas perguntas sem resposta. Naquele instante, Dona Carmen pediu a Ivo que fosse com ela até ao quarto para fazerem orações, porque ela achava que seria muito importante para a saúde do rapaz. Ivo, como já estava cansado de tantas crises, internações, enfim, tanto sofrimento, sem pestanejar acompanhou a mãe. Também porque ficou contente ao saber do interesse de Diamantina sobre sua melhora. Seu carinho por ela era muito especial. Enquanto isso, Diamantina falava sobre a vida, as coisas de Deus, sobre sua justiça. Senhor Pedro começou a relembrar fatos contados por seu pai, ocorridos com seu avô nas minas de ouro. Não se sabe a razão, aquelas histórias lhe vieram à mente, e era justamente por elas que aquelas duas entidades sofredoras estavam querendo se vingar. Sabia ele que dois homens trabalhavam para seu avô e que, depois de encontrarem pepitas e mais pepitas de ouro, foram brutalmente assassinados. Perturbado, o avô de Pedro não demorou a desencanar muito adoentado e totalmente enlouquecido. Aquelas imagens lhe vieram à mente de forma tão nítida que o homem, duro como era, estava quase chorando. O que estaria acontecendo? Perguntava-se ele. Diamantina insistia que o Sinhatina poderia ao menos tentar ajudar. Ouvindo um pouco mais a moça, mas não podendo fugir a tão tristes e obscuras revelações do passado, quis de uma forma ou de outra interrompê-la, alegando mal-estar. Dona Carmen sentiu no momento da oração que alguma coisa mudaria muito nos próximos dias. A noite caiu silenciosamente. Compromissos espirituais. Todos estavam recolhidos em seus aposentos, e Diamantina, depois de uma prece de muita intensidade, adormeceu. Saindo do corpo físico, foi encontrar-se com Sinhatina e outros espíritos encarregados do socorro a Ivo. Qual não fora a surpresa de Diamantina quando viu, no meio de todos, Ernesto. Tratava-se de uma reunião que há muito haviam programado e assumido por tarefa nessa vida. Instruções recebidas: continuaremos atentos às leis divinas imutáveis e justas. No encontro na espiritualidade, os mentores mostraram a todos os participantes os fatos que estavam propiciando aqueles efeitos naquele momento. Como o Senhor Pedro havia pressentido em conversa com Diamantina, seu avô fora, em época da busca do ouro, pessoa muito orgulhosa e egoísta. Não media as consequências no sentido de prejudicar aqueles que caíssem sob seus domínios. Porém, como a lei é imutável, todos um dia, de uma forma ou de outra, voltam para ressarcir seus débitos. Ivo, hoje, nada mais era que seu bisavô reencarnado, motivo pelo qual aquelas duas entidades passaram anos e anos o perseguindo com o único intuito de vingança. Os espíritos socorristas sabem que não podem transgredir as leis, porém isso não os impede de auxiliar para evitar mal maior. Sabiam que, para ajudar Ivo a se curar daquela doença, que nada mais era que uma terrível obsessão, precisariam socorrer os vingadores que, no passado, foram suas vítimas. Depois de tudo esclarecido, Diamantina e Ernesto receberam instruções para que fizessem tudo sob a orientação sábia de Sinhatina. Ambos teriam leve impressão daquele contato na espiritualidade, porque ainda não se achavam devidamente preparados para ter plena consciência de tudo, fato que poderia modificar com qualquer interferência. Após amanhecer, Diamantina recordou-se vagamente do sonho, mas, na mesa do café da manhã, o Senhor Pedro, um tanto assustado, afirmou ter sonhado com o avô que mal conhecera,
mas o sonho deixara nele uma impressão muito forte. Saiu dali e pediu a Dona Carmen que o acompanhasse para uma conversa. Disse que não sabia o que estava se passando, mas sentia muito medo pelo bem-estar do filho. Dona Carmen, pela primeira vez, viu nos olhos do marido um pedido de auxílio. Percebia que alguma coisa começara a modificar-se. Enquanto isso, Ernesto, nos momentos vagos no consultório, ficava pensando em como poderia ajudar Ivo, pois despertara naquela manhã com a nítida sensação de que deveria fazê-lo de alguma forma. Sinhatina, que tinha consciência de que tudo corria pelo rumo certo, comentou com Tião sobre as coisas que poderiam vir a ocorrer. Dizia ao rapaz para que não estranhasse se o patrão viesse ter com ela, fato que jamais pensaram poder acontecer um dia. Na fazenda, tudo era muito belo. A natureza fora generosa com o lugar que, por entre as lindas montanhas azuis, o sol se punha com esplendor, banhando a tudo com seus raios dourados. Porém, esse ouro de energias salutares banhava a todos, e ninguém brigava ou cometia crimes para poder contemplá-lo. Ele, o astro-rei, era uma bênção divina, mostrando mais uma vez que o Criador fez do homem seu herdeiro de todas as riquezas, que dinheiro algum pode adquirir. Nos dias que se seguiram, Ivo mostrou-se visivelmente mais tranquilo. Sempre queria estar envolvido com a música, que lhe trazia grande bem-estar. Vejam, amigos, como a música elevada consegue afastar de nós os maus pensamentos e sentimentos. Os dias passaram-se, e Sinhatina preparava-se para a tarefa que em breve precisaria cumprir. Certa tarde, Diamantina perguntou a Dona Carmen se Tião poderia levá-la até a cidade. Estava querendo sair um pouco, ver as pessoas, a praça, enfim, ir até a igreja. Tião, com toda boa vontade, levou a moça e ficou fazendo algumas compras no armazém, enquanto Diamantina revia os lugares que lembravam muito sua chegada àquela cidade. Foi até a igreja e sentiu-se envolvida por um halo de grande bem-estar. Não percebeu que alguém vira o momento em que ela adentrava a igreja e sentou-se alguns bancos atrás. Era Ernesto, que tivera a intuição de fazer o mesmo que Diamantina. Queria rezar um pouco, meditar, enviar pensamentos à mãezinha que, estivesse onde estivesse, receberia dele aquele gesto amor. Ao virar-se, Diamantina viu o rapaz com um largo sorriso no rosto. Ele, delicadamente, aproximou-se, e ambos ficaram emocionados por alguns momentos. Depois dos cumprimentos, Ernesto convidou Diamantina para um passeio pela praça. Realmente a tarde estava convidativa para uma conversa edificante e carinhosa. Sentaram-se em um banco, debaixo de frondosa árvore cujas flores já caídas no calçamento deixavam um tom rosa, como um tapete bonito para quem por ali passasse. Embora Ernesto quisesse falar-lhe sobre outras coisas, a conversa girou em torno de Ivo. Falaram a respeito de suas crenças, dos motivos do sofrimento, e, sendo Ernesto um homem da ciência, não via no rapaz doente motivo físico para viver às voltas com tão fortes medicamentos, que não passavam de paliativos. Conversaram por várias horas que nem perceberam a chegada de Tião. O rapaz ficou meio sem jeito, mas a noite se aproximava, e Tião pensava em retornar à fazenda com Diamantina na mais absoluta segurança. Diamantina despediu-se de Ernesto e convidou-o para ir à fazenda no fim de semana para visitar Ivo e, quem sabe, poderiam chegar até a casa de Sinhatina e trocar mais algumas ideias. Era incrível, mas pareciam saber que estavam reunidos ali com uma tarefa que só mesmo no íntimo poderiam constatar. Diamantina e Tião tomaram o rumo da fazenda, e Ernesto retornou à casa do tio completamente feliz e com o coração repleto de esperanças. Passados alguns metros da porteira, os dois, Diamantina e Tião, que estavam na charrete, perceberam algo de estranho. Os cavalos ameaçaram recuar. Cruz credo, Dona Diamantina, o que está acontecendo com esses animais? Me socorre, meu pai amado. Calma, Tião. Façamos uma oração e firmemos o pensamento em Deus que tudo sairá bem. Tratavam-se das entidades menos felizes que agora não podiam mais aproximar-se da forma como faziam. Era só mudar os pensamentos e as atitudes dos encanados e as coisas começaram a mudar para eles também. Tudo na vida tem um momento certo de acontecer. O pobre Tião estava apavorado. Já estava cansado de passar por aqueles sustos. A avó lhe dizia para sempre segurar nas mãos de Deus. Elas eram o rumo certo para livrar-lhe das garras do mal. Bem,
Sabemos, porém, que energias como o medo nos distanciam dos bons pensamentos e diminuem sensivelmente nossa fé. Por outro lado, Diamantina fixou-se na oração benfazeja e conseguiu a calma interior de que tanto necessitava. Ambos ficaram ali por uns longos minutos até que as coisas se acalmaram, e Tião, conduzindo os cavalos, conseguiu levá-los até a casa. Diamantina chegou empalidecida à casa, mas, sem que Ivo percebesse, chamou Dona Carmen para contar-lhe o ocorrido. Minha filha, sinto que teremos de nos unir em orações. Temos de afastar o mal que isso está causando a nós e muito mais a Ivo. Diamantina foi tomar um banho na tentativa de relaxar um pouco. Ivo, ingênuo, nada percebeu que alguma coisa acontecera, pois estava na varanda quando Tião passou e o cumprimentou rapidamente. Vendo-se só com a mãe, foi ter com ela uma conversa. Perguntou-lhe muitas coisas sobre onde Diamantina havia ido e o que realmente estava acontecendo. Dona Carmen fugiu do assunto, dizendo que talvez Diamantina estivesse saudosa de seus tempos de criança, da família, e que aquilo poderia estar lhe causando angústia. O rapaz não se convencera muito, mas não quis esticar o assunto, já que a moça retornava à sala. Ela se sentou ao piano e tocou uma linda melodia, que fizera chorar Dona Carmen e Ivo. Quando viu Ivo chorando, achou que algo já estivesse acontecendo, que sua sensibilidade viera à tona. Em casa de Sinhatina, Tião, depois de narrar toda a história, a avó acalmou-se com as orações fervorosas da velha senhora e com suas explicações certeiras a respeito de tudo o que estava acontecendo. O momento do auxílio a Ivo estava chegando, porque agora tanto o pai como o próprio Ivo se mostravam mais acessíveis a receber aquele tipo de ajuda. Ernesto, logo pela manhã, acordou pensando na tarde anterior e certificava-se, a cada minuto, de que seu amor por Diamantina era algo muito verdadeiro. Pensou em atender no consultório, juntamente com o tio, e no fim da tarde ir até a fazenda. Nada comentou com Dr. Nelson, pois gostaria de ir sozinho. O Sr. Pedro não passara bem a noite. Tivera terríveis pesadelos, aos quais reclamou a Dona Carmen. Ela, aproveitando a chance, falou a ele sobre a necessidade de fazerem alguma coisa. Quem sabe chamar o padre para vir benzer a casa. Sr. Pedro, meio contrariado, fez sinal de concordância com a cabeça e ordenou a Tião que fosse à cidade e combinasse tudo. O homem, embora extremamente cético em relação a tudo aquilo, aceitara a sugestão da esposa pelo menos por desencargo de consciência. O padre mostrou-se muito interessado e, naquela mesma tarde, foi à fazenda para fazer o que o haviam pedido. Logo que chegou viu Diamantina e coincidentemente, minutos após sua chegada, Ernesto subiu as escadas da varanda. Dona Carmen acompanhou o padre pela casa, enquanto Diamantina ficou na sala, juntamente com Ernesto, Sr. Pedro e Ivo. O padre fez as orações acompanhado da senhora, que atentava para tudo. Na sala, o clima estava um pouco constrangedor devido ao fato de Ernesto estar presente e Ivo ter notado a alegria nos olhos de Diamantina. Tião ficara na varanda esperando para acompanhar o padre na saída e percebeu quando Ivo veio ao seu encontro. Tião, preciso lhe falar. Vejo que o doutor Ernesto está muito interessado em Diamantina e que ela não está achando isso ruim, não. Diga-me, o que sabe sobre isso? Ora, Ivo, não sei nada, não. Sossega. Pense nas orações que o padre está fazendo o que é melhor. E assim tentou desconversar. Na casa, Diamantina procurava manter-se em silêncio para colaborar com o trabalho do padre, mas Ernesto e o Sr. Pedro conversavam sem parar. Os dois, embora por motivos diferentes, estavam muito ansiosos. O padre realmente sentiu algo no ar. Comentou com Dona Carmen sobre a necessidade de cultivar o hábito de participar das missas, de deixar Deus participar mais da vida de todos ali. Dona Carmen concordou, porém sabia que o marido não possuía temperamento tão fácil e talvez, só vendo algo de muito sério, pudesse achar uma forma de olhar um pouco para seu lado verdadeiro, o espiritual. Tudo encerrado. Foram servidos um suco com biscoitos ao padre, e Tião foi levá-lo de volta à cidade. Ernesto, convidado por Dona Carmen, ficou para o jantar, muito embora percebesse a contrariedade de Ivo. Todos permaneceram silenciosos durante a refeição e, após terminada, Dona Carmen pediu a Diamantina que tocasse ao piano uma linda melodia. Tião retornou à fazenda.
Sinhatina já o esperava. A comida quentinha esfumaçava no fogão de lenha. Tudo ali era muito simples, mas completamente autêntico. Tião comentou com a avó que o padre benzera o caso e tudo mais, ao que a velha senhora respondeu: meu filho, coisas de fora não adianta. Claro que a oração tem o seu valor, mas, se nós não mudar o coração e nossa cabeça, não usar do perdão e não deixar a luz entrar na escuridão, não adianta nada. Só o amor verdadeiro, quando acompanhado pela força de vontade de se melhorar, é que nos leva para caminho melhor. Chega de conversa que as coisas já tá acontecendo da forma como tem que ser. Deus é bom e justo. Ernesto aproveitou o quanto pôde da companhia de Diamantina. Ouvi-la tocar fora para ele algo maravilhoso. Porém, o tempo corria célere e a noite já avançava em altas horas. Ivo, vendo os dois com trocas de olhares tão insistentes, pediu licença para retirar-se. Estava por demais enciumado para continuar partilhando daquela cena. A mãe percebeu muita mágoa no semblante do filho. Tomada de consciência, Ernesto despediu-se e combinou com Diamantina que entraria em contato com ela para marcarem um encontro, pois queria ter uma conversa definitiva, ainda mais agora que se sentia levemente correspondido. Diamantina recolheu-se. Fez a oração costumeira e pediu ajuda a Deus para que suas atitudes fossem as mais acertadas possíveis. Também estava preocupada porque viera para ajudar Ivo, mas, seu coração, naquele momento, palpitava por Ernesto. Deitou-se e logo adormeceu. De repente, viu-se diante de Sinhatina envolta em muita luz. Ela lhe segurou as mãos e disse que o momento de socorro a Ivo estava cada vez mais próximo e que ela tivesse forças suficientes e muita fé em Deus, pois tudo aconteceria no momento certo. Ivo, em sua cama, debatia-se muito. As entidades doentias que eram a causa de seus pesadelos procuravam-no. De tão ignorantes que eram, não conseguiam entender muito a realidade dos fatos. Sabiam, sim, tratar-se do homem que, por sua ganância, lhe fizera perder a vida. Longos anos se passaram, e aqueles dois irmãos ainda não tinham tido um pensamento sequer de querer melhorar. Daí o fato de o livre-arbítrio ser correto. Deus não tira ninguém do sofrimento se aquele que sofre não der o primeiro passo e continuar firme na certeza da melhora plena. Os dias passaram-se, e depois daquela noite o comportamento de Ivo mudou muito. Devido ao seu ciúme por Diamantina, não aceitava mais as aulas de música que tanto lhe ajudavam. Aumentavam-se as preocupações de Dona Carmen. Senhor Pedro percebeu que o filho estava decaído e comentou com a esposa: parece que não resolveu muito bem esse método, padre. Eu falei que isso tudo não passa de crendice. Dona Carmen não ousou retrucar. Preferiu deixar as coisas acontecerem e teve paciência de esperar. No fundo sabia que Deus não os desampararia. Diamantina, por sua vez, certa tarde foi ao encontro de Ernesto e escutou tudo o que o jovem médico tinha a lhe falar. O rapaz abriu seu coração com tanto amor e sinceridade que Diamantina chegou às lágrimas. Diamantina, sinto algo novo em meu peito porque você despertou em mim um amor imenso. Gosto muito do seu caráter e de sua forma de encarar a vida e os fatos que dela decorrem. Por outro lado, estou ciente de que Ivo também cultiva em seu coração um sentimento por ti. Não sei neste caso o que devemos fazer. Diamantina olhou-o firmemente nos olhos e disse com uma convicção de dar inveja: Ernesto, peço que tenha um pouco mais de paciência. Sei que ficaremos juntos porque não estamos aqui por acaso. Quanto a Ivo, sua participação em seu auxílio é também de grande importância. Tenhamos fé que tudo sairá bem. A noite chegou, e Ernesto a levou de volta à fazenda, onde a cena que encontraram não lhes agradou em nada. Escutaram do lado de fora o burburinho na sala. Muita conversa. Entraram e encontraram Dona Carmen aos prantos, amparada pelas criadas. Ivo tivera outra forte crise. Estava desacordado. Tinham havia ido buscar Dr. Nelson, mas Ernesto arregaçou as mangas e pôs-se a examiná-lo. Ivo havia ficado muito enciumado em saber que Diamantina agora cultivava o amor de Ernesto. Começou então a entrar numa faixa negativa de vingança e ódio e acabou abrindo enorme brecha para que as entidades que o perseguiam encontrassem o campo propício. Ele se sentira mal e era como se estivesse sendo sugado através de todos os poros. Ernesto, em um primeiro momento, fizera ares de muita preocupação. Chamou Diamantina num canto e lhe disse:
Não vejo nada aqui que justifique tal estado de morbidez. Diamantina, corra em casa de Sinhatina e a traga, custe o que custar. A moça não titubeou e, enquanto o Dr. Nelson adentrava o recinto, pegou Tião pelo braço e pediu a ele que fossem buscar a avó. Tião espantou-se. Jamais pensara que o Sr. Pedro desse o consentimento. Diamantina estava muito firme em sua decisão e, parecendo ler os pensamentos de Tião, disse: Tião, não estamos sozinhos nessa empreitada. Deus nos mostrou o caminho e sentimos em nosso coração que chegou o momento do socorro. Sinhatina, já sabendo o que viria, havia preparado uma garrafada com as ervas medicinais que a espiritualidade havia lhe indicado. Foram os três cumprir a tarefa que há muito assumiram. Ivo encontrava-se desacordado. O quarto estava cheio de gente, criadas trazendo toalhas molhadas, amônia, para ver se conseguiam despertá-lo. Senhor Pedro, ao avistar Sinhatina, quase desmaiou. Porém, não pôde impedir e, naquele momento foi levado por Dona Carmen ao seu quarto e ambos puseram-se a rezar diante do oratório. Dr. Nelson não se conformava com a presença de Sinhatina. Bateu de frente com a senhora e saiu dali com passos largos. No quarto de Ivo ficaram Diamantina, Tião, Ernesto e nossa querida Sinhá. Naquele momento, ela pediu a atenção de todos. Precisavam estar com os pensamentos voltados para o Mestre Jesus, pois três pessoas que muito sofriam deveriam ser amparadas. Dependeria delas, obviamente, o sucesso do socorro bendito. Quando começaram a orar e afirmar o pensamento, Tião, sentado aos pés da cama de Ivo, começou a ter e sentir diferentes sensações. Uma de suas entidades se aproximou, e a avó sabia que a assistência começava ali. Pela boca de Tião, que pareceu transfigurar-se, falou a entidade: até que enfim vamos cobrar o que merecemos. Sinhatina ficou bem perto de Tião, agora servindo como médium e controlando a entidade doentia. Ernesto e Diamantina, mesmo apavorados, não deixaram de orar. De uma forma ou de outra sabiam fazer parte daquela tarefa. Sinhatina começou a falar-lhe bem fundo ao coração e aquele que chegara todo arrogante agora chorava. Chorava de arrependimento por perceber quanto tempo perdera. Os amigos socorristas acolheram-no, e ele foi levado a um posto de socorro próximo dali. Ivo sentou-se na cama e começou a chorar convulsivamente no momento em que reconheceu a segunda entidade que se manifestou, dessa vez pela psicofonia de Diamantina. A moça, consciente que estava de toda a situação, dava a sua parcela naquele instante para o esclarecimento que precisava ser feito. Falava muito e também chorava. Ivo relembrou seu passado remoto por meio de um recurso utilizado pelos espíritos socorristas e começou ali seu renascimento para uma nova vida. Viu-se diante daqueles que hoje, seus algozes, ontem haviam sido vítimas indefesas de sua sovinice e ganância. Através de Diamantina, falava segundo a entidade mais endurecida. Percebia-se isso claramente por suas palavras carregadas de rancor. Sinhatina, no cumprimento reto e responsável de seu dever, era assistida de forma sensacional. Orava e tentava conversar, amenizando o sentimento de ódio que impedia aquele irmãozinho sofredor de galgar melhores lugares. As horas foram longas até que a entidade arredia percebeu no local a presença de sua mãezinha, que lhe pedia usasse do perdão se quisesse ser feliz. Foram momentos de muita emoção. Ivo, envolvido por aquela equipe, chorou muito e disse que estava disposto a ressarcir todos os seus débitos e faltas. Pediu perdão e disse que agora realmente sabia o que era o amor verdadeiro, vendo a forma com que Sinhatina atendia ao caso com tanto amor e desinteresse material. Ernesto e Tião a tudo assistiam e, sob as recomendações da senhora, faziam orações. O tempo passou até que finalmente a entidade rebelde reconheceu que realmente estava disposta a mudar de vida. Perceber o quanto havia sofrido por sua própria ignorância. Naquele momento, os socorristas aproveitaram a oportunidade para retirá-lo, a fim de que pudesse ser tratado em local apropriado. Sinhatina, envolta em grande luz, fez uma prece tão profunda que o ambiente pareceu elevar-se do chão. Senhor, meu Pai, a que viemos para ajuda e somos nós que fomos mais ajudado. São tantas as vezes que nosso Pai nos perdoa que temos até vergonha de continuar tantas vezes no erro e na maldade. Sua misericórdia é tão grande que perto de vós somos que nem grão de areia solto no vento,
Mas sabendo que os dias vão nos trazer alegria quando nosso coração se liberta da maldade e do egoísmo. Pedimos que olhe por nós que precisamos muito de vós. Assim seja. Novos rumos. Depois de tudo acabado, e